Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvai ao Senhor, ó alma minha, louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Saí o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia. Perece aos seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem, ó Deus, de Jacó, por seu auxílio, cuja a esperança está posta no Senhor, seu Deus, e que faz os céus e a terra, o mar, tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, e que faz justiça aos príncipes, os oprimidos, e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. E o Senhor fala, né? Louvai ao Senhor, ó minha alma. Vai ao Senhor, louvai ao Senhor durante a minha vida. O Senhor está falando para a gente louvar Ele enquanto a gente viver, a gente entregar nossos pensamentos, nossos caminhos, nossa vida a Ele. Porque quando a gente coloca a nossa vida, nossos pensamentos diante de Deus, não há nada, não há ninguém que venha nos abater, não há nada nem ninguém que venha nos destruir. Aqui o Senhor fala também, bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó, por seu auxílio. Quando a gente tem Deus como nosso auxílio, se a gente não coloca o Deus para nos direcionar, para nos auxiliar, o que será de nós? O que nós faremos se o Senhor não estiver conosco? Se a gente não colocar nossa esperança, nossa expectativa, nossos pensamentos, nossa atitude, nossas esperanças no Senhor, o que será de nós? Se a gente for agir pela carne, não tem nada, nem ninguém. A gente não vai conseguir nada. Tudo que a gente for fazer vai dar errado. Se a gente não colocar o Senhor à frente de todas as coisas, aflições a gente vai ter. Mas se a gente não tiver o Senhor, o nosso pensamento aqui, ó, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos, os cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor abre os olhos do cego para enxergar o que quando a gente está no mundo, a gente não enxerga, ou quando a gente está na luz, quando a gente está nos caminhos do Senhor. Quem está no mundo está enxergando as coisas de uma forma, acha que está correto. A gente que está nos caminhos do Senhor, a gente enxerga totalmente diferente, a gente tem outra visão. Né? Que às vezes para eles a gente faz as coisas que é louca, coisas loucas, e a gente vê que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo está errado, só que muitas vezes eles acham que os loucos somos nós, por estar fazendo o que é certo. O Senhor abre nossos olhos. A partir do momento que Deus nos alcança, nossos olhos se abrem, porque a gente tem uma venda nos olhos. Quando Deus quando nos alcança, nós enxerga diferente, porque a gente está vendo o que antes a gente não enxergava, e a gente começa a fazer as coisas diferentes para ver as coisas acontecer, para ver o Senhor agir na nossa vida. Quando a gente confia, quando a gente busca, quando a gente põe a nossa vida perante o Senhor conduz todas as coisas, o Senhor nos guarda, tudo que a gente for fazer, a gente derramar os pés do Senhor, colocar o Senhor à frente, vai dar certo. A partir do momento que a gente coloca nosso eu, nossas atitudes, nosso achar na frente, achando que vai dar certo, se não tiver o Senhor, tudo vai dar errado. Muitas vezes eu não entendo por quê, mas porque a gente não colocou o Senhor à frente. A partir do momento que a gente buscar e fazer o que é certo, o que é bom aos olhos do Senhor, nossa vida vai andar, vai fluir, tudo vai correr bem. É aqui que eu entendo, né? O Senhor reina eternamente. Deus, o teu Deus,
de Sião, de geração em geração. Glória É a o Deus Deus. de hoje, o Deus de amanhã, o Deus de sempre, de ontem, de hoje e de amanhã. É o que Deus que a gente Louvado busque, seja o que a nome gente de venha Deus. buscar e que a gente venha continuar, perseverar, independente da dificuldade, independente das lutas, mas que a gente não venha deixar de adorar nosso Deus, que a gente venha para colocar nossa vida, nossas enfermidades, nossas dificuldades, nossas dores, derramar nos pés do Senhor, porque só Ele que pode nos ajudar, só Ele que pode nos levantar. Para o homem pode ser difícil, para o homem não vai ter irmã, no caso da irmã, tomar um remédio, diabetes, é louca. Não, mas para Deus nada é impossível. Para o Senhor tudo é possível. Então vamos depositar nossa confiança e acreditar, não importa o que os outros falam, que a gente venha confiar somente em Deus. E é tudo isso. Glória a Deus. A palavra fala que o Senhor, ele fala assim primeiro, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio. O que é uma pessoa que te auxilia? É aquela pessoa que quando você está numa dificuldade, você tem um problema, ela vem para te ajudar. É o teu ajudador. Então, bem-aventurado todos aqueles que têm Deus como teu ajudador. Um Deus que te ajuda em todas as situações, em todas as maneiras. É um Deus que, independente de todas as situações, Ele te ajuda, Ele te auxilia. E a Bíblia fala assim, e cuja esperança está posta no Senhor, independente do que aconteça, como a irmã falou aqui. Né? O Senhor abre os olhos dos cegos e levanta os abatidos. Quantas vezes não nos encontramos cegos e abatidos? Andando nos caminhos do Senhor, mas o Senhor querendo abrir os nossos olhos, mas a gente anda abatido. A gente anda, às vezes, na sua grande maioria, indispostos. Não é verdade? O crente hoje, ele é um crente abatido. Ele é um crente que se deixa abater por muitas situações. Ontem eu estava ali no Hospital das Clínicas e eu fiquei até receosa. Tinha uma senhora ontem, ela sentou e colocou a bolsa na cadeira. E eu virei para ela e falei assim, senhora, tem alguém aqui? Posso sentar? E ela virou para mim e ela falou assim, espera um momento, você não está vendo o que eu estou falando? Você me pode. E eu, amém. Crente. Aí teve uma senhora que falou assim, moça, senta aqui atrás. Aí quando eu sento, sabe o que elas falam pra mim? Isso é porque é crente. Olha lá, ó, é crente. O que se espera de uma raça dessa? Meu Deus. E eu lá do lado delas. Que testemunho aquela mulher deu? Para as pessoas ali. E eu ali do lado das mulheres, as mulheres falando isso. Você vê que os ímpios me deram um lugar, se ajeitaram, fizeram de tudo para me sentar. A pessoa que é crente, ela tá cega. Ela é cega. E ali ela no telefone falando dos irmãos, falando algumas situações. Você vê que é uma pessoa que é abatida no espírito. É abatida na sua vida. Ela tem uma cegueira espiritual terrível. Mas aquele que tem Deus como auxílio, aquele que tem Deus como ajudador, a Bíblia fala que ele dá vista aos cegos. Então aqueles que são do Senhor têm uma visão diferente das coisas. Aquele que tem Deus de Jacó como seu auxiliador, como seu consolador, vê as coisas de um outro aspecto, de uma outra maneira. Não vê como todo mundo vê, mas vê como Deus quer que a gente veja. Irmãos, é algo que só quem olha, Deus ele é tremendo. Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso. E eu glorifico o nome de Deus, sabe por quê? Porque esse Deus que auxilia. Ontem ali nas clínicas, todo mundo, não sei se alguém já foi lá no hospital das clínicas, tem um banheiro lá na estação. E fica uma mulher sentada ali, na porta onde é as pessoas especiais. E ontem ali conversando com aquela mulher, conversa vai, conversa vem. Eu começo a pregar o evangelho para aquela mulher começa a pregar o evangelho para mim, porque Deus é o nosso auxiliador. E às vezes ele usa uma pessoa improvável para ser teu auxiliador. E assim como ele te usa para ser improvável na vida daqueles que também necessitam. E ali ontem, aquela mulher, ela foi o meu auxílio, de uma certa forma, e eu fui o auxílio dela também.
Só que nem eu peguei o nome dela, nem ela pegou meu nome, é a mesma coisa. E ela só virou pra mim assim, ela falou assim, depois que eu fui embora, que eu não lembrei de pegar o nome dela, ela falou assim, eu ainda vou te ver, minha irmã. E nós duas vamos dar testemunho da nossa casa. Porque Deus é o nosso auxiliador. Ele mantém a nossa fé viva. E ela começou a falar dos filhos dela, das situações que estavam acontecendo na casa dela. E ela falou assim, minha amada, ora por mim. E ali minha mãe querendo ir embora e de vir já com sono. A gente chegou 9 horas da manhã nas clínicas, saímos de casa 9 horas, chegamos em casa quase 10 horas da noite. Todo mundo morrendo. E eu ali, minha mãe, Débora, vamos embora. Eu falei, mãe, só um minutinho, em nome de Jesus. E ali a gente pregando o evangelho e conversa vai, conversa vem, o evangelho ali. E aquela mulher falando das experiências dela, que foi desviada, agora tá voltando. E ela falando assim pra mim continuar perseverante. Eu falei pra ela também continuar perseverante. E ela falou justamente isso. Deus, ele é o nosso socorro. Ele é o nosso o quê? Auxílio. Ele é o nosso socorro. Ela falou assim, minha irmã, foi levantada uma profecia que falou que meu filho, ele vai pro leito, mas não é pra morte, é pra conserto. E eu creio, eu tenho fé no Senhor. Eu confio no Senhor, no socorro de Deus para minha casa. Se o socorro de Deus para minha família é levar meu filho para o leito, que o Senhor me prepare para que eu venha dar testemunho. Olha que coisa mais linda. Lindo aquilo ontem. Eu falei, olha, depois de um dia, 2 crentes lá nas clínicas, ou foi 3, dando mau testemunho, uma outra chamando o filho de cabrunco, chamando o filho disso e daquilo, crente. De infeliz, de cabeça oca. Crente. Crente. Eu já vi muitos crentes assim. Crente. Na fila, uma crente lá. Eu quase falei pra ela, falei assim, quase que eu falo pra minha filha, em nome de Jesus, se converta a Jesus. Porque Deus, ele diz que abre os olhos aos cegos. Aqui foi falado, dá vista ao cego, mas aquela mulher estava cega. Tem muito crente cego. Tem muito crente que não tem Deus como auxiliador. Mas bendito seja o nome do Senhor que nós temos. Amém? Glória a Deus.